palestrante, jardineiro. E a nossa noite, hoje teremos o tema Os Nossos Medos. Então vamos compreender sobre esse sentimento que pode fazer parte da preservação da nossa natureza, mas também que pode entravar em alguns problemas. E o nosso irmão Fernando, então, fará uma explicação e a reflexão sobre esse tema. Que Jesus lhe abençoe e lhe inspire sempre. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja derramada sobre todos nós essa noite, não é isso? Essa exposição eu já, há uns meses atrás, eu apresentei aqui numa terça-feira. Mas como no sábado o público normalmente é diferente, eu fui chamado para fazer uma substituição, aí eu falei, não, vou trazer esse assunto que eu achei interessante. E foi uma exposição assim, muito interativa, sabe? O pessoal participou bastante, então eu espero que vocês também me ajudem na exposição dessa noite, tá bom? Todos nós temos medos, não é isso? Receio, ou outro nome que vocês queiram dar. E quem disser que não tem medo, corre um grande risco, podendo até ser um risco de vida. Por quê? Porque o medo faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Não é isso? E esse instinto de sobrevivência, ele se desenvolveu em nós na nossa passagem, principalmente na nossa passagem pelo reino animal. Sim, porque nós já fomos também vários tipos de animais. E não foi à toa que nós passamos por todos os reinos da natureza. Em cada reino que a gente passa, a gente aprende alguma coisa. Em cada reino a gente desenvolve vários dons que seriam necessários para o nosso estado atual como humanos. Por termos desenvolvido grande parte desse instinto de sobrevivência quando estávamos lá no reino animal, nós sentimos alguns medos que a gente não sabe por quê. Por que nós estamos sentindo medo daquilo? Não é isso? E se lá no plano espiritual existe o medo, quando nós estamos na erraticidade, imagine nós aqui como no plano físico, como encarnados. Se lá no plano espiritual nós estamos sem corpo, sem um corpo físico, que nós lá não precisamos do instinto de sobrevivência. Mas na literatura espírita existem vários relatos de grupos de espíritos, principalmente espíritos das trevas, ainda não bons, como dizia Chico, que saem em disparada quando chegam espíritos de luz. Hoje, então, vamos aqui saber quais os vários tipos de medo, as várias gradações de medo. Sim, existem vários graus de medos. Vamos ver também que implicações podem existir se nós não soubermos lidar com esses medos. Mas também se existem formas da gente lidar com esses medos ou conviver também com esses medos ou receios. Antes de continuar, vamos primeiramente a uma descrição do que é o medo. Sensação, olha essa palavra, sensação de desconforto e apreensão causada pela percepção
de uma ameaça, perigo ou risco, seja real ou imaginário. Vamos guardar, real ou imaginário, nós vamos falar mais lá para frente também. Bom, que exemplos, agora que eu gostaria de ver a participação de vocês também, se vocês podem ajudar, que exemplo nós podemos ter que percebemos o perigo que nos leva ao medo de uma coisa que a gente vê? Alguma coisa que a gente vê e fica com medo. Um cachorro bravo. Boa. Pessoas também que inspiram medo, né? Bastante. Eu ia até falar isso mais adiante, mas já que você entrou no assunto, às vezes a gente lida com uma pessoa assim, nem conhece a pessoa, mas já sente uma coisa estranha, né? Que mais? Solidão. Medo é solidão. Não entendi. Medo é solidão. Sozinho. Sim, mas uma coisa que a gente vê, nós estamos primeiro no primeiro, que a gente vê, a gente está vendo a pessoa, né? Está vendo um cachorro bravo, entendeu? Chuva forte, assim, quando vem uma chuva forte. Chuva forte. Vento. Vento, eu tenho pavor de vento, você nem imagina. Quando tem vento, eu me escondo embaixo da cama. Tá, então eu botei aqui alguns, né? Tem gente que tem medo de cobra, tem gente. A Neuza, por exemplo, deve estar lá em Paranacite, tem pavor de barata, tadinha, bichinha tão pequenininha. Um rato, uma tempestade, como você falou. Uma briga também, a gente vê briga assim, a gente sai correndo, a gente não gosta de ver briga, né? Nem estar perto. Fumaça. Agora, um medo que a gente. Esse é mais difícil de todos, na minha opinião, dos 4 ali. Um medo que a gente, coisa que a gente toca e fica com medo. Fogo. É, fogo. O fogo, mas você toca, mas você sente ele. Antes de tocar. Antes de tocar você. Mas uma coisa que a gente encosta assim, só me veio uma ideia. Mas é porque eu estou falando dos 4 sentidos, pelo menos, né? Nós temos 5, mas esses 4 sentidos. É uma coisa que me veio à mente assim, eu até sonhei um dia com isso. Eu encostei assim numa construção e ela balançou assim. uma coisa que a gente sente, isso aqui pode cair, então é uma sensação que eu me lembrei. Um animal peçonhento também, que a gente pode encostar e ficar com medo de ser, né? Que a gente não viu, por exemplo. Medo de altura. De altura? Altura, medo de perder alguém que a gente ama. Fica lá no topo lá. Ah, sim. De altura. Mas eu sei, mas eu estou querendo agora no que toca. A gente encosta alguma coisa, matéria, né? Vamos ao terceiro. Oi? Para tocar, É. eletricidade, se pegar no fio assim, tocar. Temos que levar um choque. Mas aí você já sabe. já tomou o choque. Ouve um sentido de você sente medo quando você ouve alguma coisa. Trovoada, tá aqui. O que mais? Notícias ruins. Notícias ruins. Violência. Também. Uma explosão. Um tiro. Sim. Se a gente ouve um tiro, a gente. Gritos. Grito. Eu escuto o barulho, já ficou com medo. Exatamente. E cheiro. Sente cheiro de opa, queimado. Isso é o mais clássico, né? A gente sente cheiro de queimado, a gente fica com medo. Não é isso? Legal. Então a gente já está. Então, veja bem. Esses são. Lembra lá do início quando teve a descrição? Sentimos, nós sentimos, tá bom? Mas esses medos que eu falei agora, quase sempre, não é sempre, quase sempre, são situações que você não tem responsabilidade. Acontece sem você ter a atitude. Ou seja, não foi você que provocou esse medo. Mas existem situações que nós provocamos o medo. Infelizmente.
Tem situações que nós mesmos provocamos no medo. Muitas vezes por querer, às vezes, testar os nossos limites. Ou testar os limites de alguma coisa. Vocês lembram de alguma situação em que vocês mesmos provocaram o medo? Eu vou citar um exemplo meu. Meu pai, uma vez, ele comprou um Fusquinha, nem ele tinha 18 anos, tinha acabado de tirar a carteira. Nossa, eu peguei aquele Fusquinha, eu dei um pau naquele Fusquinha, porque estava lá 140 no máximo. Eu queria saber se chegava até os 140. Eu mesmo provoquei, fiquei com medo, porque eu imagino. Então, principalmente na nossa juventude, a gente apronta um pouquinho. Tá? Estudar e ter uma prova, né? Você não estuda, vai para uma prova. Exatamente. O meu pai deve agora estar lá no céu, ele deve estar sabendo disso. Mas todas essas situações provocadas, elas têm seus riscos, tá? E são riscos que nós não precisamos passar. Eu não precisava ter feito aquilo. E eu corri um risco. E se ao praticarmos não tivermos medo, o perigo aumenta exponencialmente. Ou seja, se nós praticarmos, por exemplo, um esporte radical que a gente não precisa estar correndo, aí nós deixamos de tomar. Se nós não temos medo, a gente deixa de tomar aquelas precauções de segurança. Por isso que sempre é importante a gente ter o medo. O medo não é uma coisa ruim, tá? Ninguém precisa nem é obrigado a fazer esse tipo de coisa, por exemplo. Ninguém precisa voar de asa delta, escalar uma montanha, pular de bungee jumping, né? Mas com certeza, se eles não têm medo, eles estão correndo risco. Então aí agora nós já começamos a entrar no que o Espiritismo fala sobre isso. Tá bom, gente? Caso o pior aconteça, esses espíritos chegam ao plano espiritual em más condições, pois chegam, sim, como suicidas. Eles chegam como suicidas. Eles são suicidas involuntários, mas como suicidas, sim. Tá bom? Nós não precisamos correr riscos desnecessários. Mas aí vocês vão me dizer assim, tá, mas andar de avião também não tem risco? Andar de bicicleta, andar de carro, tudo tem risco. Mas são atividades que nós temos a necessidade para exercer, necessidade de exercer essas atividades, para nos locomovermos, não é isso? Os esportes radicais a gente não precisa. Também existem, aí nós falamos dos sensoriais, né, daqui a pouco, mas também existem os medos físicos, de situações ainda nem existem, mas possíveis de acontecer, que algumas pessoas têm. Quais poderiam ser esses medos físicos? Ou seja, do nosso corpo mesmo? Vamos lá. Alguém... Não sei se tem muito a ver, mas tipo assim, quando tu vai se preparar para fazer o exame, tu já antecipa a doença e já morre antes da doença. Exatamente. Nós temos um deles é de adoecer. Medo da Ou uma morte. pessoa está doente, já fala assim, vai morrer, está lá, está prévia. É verdade, eu tenho uma irmã que ela enterra as pessoas ajudando. A pessoa está doente, tá? A pessoa fala que está doente, ela já está. Ela já fica. Outra coisa que a gente tem no nosso físico. Tem muita gente que tem medo de engordar. Não é isso? O que mais? Nós temos medo também de envelhecer. Temos medo de envelhecer. A maioria das pessoas tem. Tem gente que não. A gente já está preparado para o envelhecimento. Medo da incapacidade. Isso, exatamente. É isso. Eu não tenho medo de envelhecer, mas eu tenho medo de deixar... dar trabalho para outras pessoas. Não ter autonomia. Não é isso?
Ou de sofrer para morrer, né? Morrer, a gente tem muito medo. Eu tenho medo de sofrer para morrer. Né? Então são medos que nós temos que envolvem o nosso físico. Mais adiante nós vamos ver como é que nós podemos lidar com esses medos então. Passando por eles, né? Muitas vezes. Isso nós vamos ver. Vamos ver o que nós vamos lá. Existem também os medos não físicos e também não sensoriais. Nós falamos agora de medos sensoriais e falamos dos medos físicos, né? Mas eles são reais, tá? Que quase todos aqui têm ou já tiveram alguma vez na vida. Vocês têm ideia de isso? Eu acho que eu vou ajudar vocês, que talvez vocês nem tenham percebido. Não estejam captando o que eu quero dizer aqui. Medo de não ser aceito, por exemplo, num grupo social. Medo da rejeição. Exatamente. Nosso tempo de escola. Da solidão. Solidão. Né? Tempo de escola. Toda vez que eu trocava de turma, eu ficava quietinho lá no meu canto. Eu falei, vou ficar primeiro observando aqui. Quais são as feras? Né? A gente tem medo do emprego, por exemplo. Emprego novo. Né? Ou seja, grupos que nós entramos que nós precisamos interagir. Precisamos participar de alguma forma. Mas temos receio de não sermos aceitos nesse grupo. O medo de perder o emprego, principalmente as pessoas que são esteios de família, né? Que não podem ficar desempregados porque vão deixar. Imagina quantos milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas não têm esse medo, né? De não ter o que levar para casa. Eles podem chegar até ao pânico, né? Ao desespero, ao suicídio até. Tem medo, às vezes a pessoa nem cresce dentro de uma carreira com medo de invadir o espaço do outro. Está querendo ajudar, está querendo fazer, mas não, de repente essa pessoa não gosta. E esses medos, eles são saudáveis também? Olha, não são. Não são saudáveis, né? Mas nós temos que aprender a lidar com ele. De que maneira que a gente vai ver? Medo de falar em público. É o maior, né? Você acha que eu estou confortável aqui na frente? Não. Não está? Não. No dia que eu não tiver confortável, que eu estiver confortável aqui, é melhor nem dar palestra. Né? Eu acredito que muitos aqui presentes têm medo. Você quer ver uma coisa? Olha, quando a gente vai fazer lá dentro, principalmente na terça-feira, quando a gente vai lá fazendo a irradiação 5 minutos antes, né? Nós perguntamos, quem quer fazer a prece? Ninguém quer vir aqui na frente fazer a prece inicial, né, Beth? É uma briga para achar uma pessoa que vem aqui e faça uma prece. Então você deve estar pensando assim, então o que eu estou fazendo aqui? Falando para vocês se eu tenho medo. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, tá? Outro medo que todo mundo aqui tem, medo do desconhecido. Medo do desconhecido. Medo do julgamento. Julgamento basicamente naquele fator anterior que eu falei, né? Quando a gente é obrigado a participar de um grupo social, né? E tem o medo de não ser aceito, né? De ser julgado, né? Mas o desconhecido que eu quero falar aqui com vocês é um medo, por exemplo, até mesmo do espiritismo. Tem gente que tem medo do espiritismo, passa do outro lado da rua. Lá no final, né, daquela descrição que eu falei sobre o que é o medo, estava ali falando assim, medos reais e imaginários.
E os medos imaginários referiam-se exatamente a isso, ao medo do desconhecido. Por isso que eu enfatizei lá naquela hora, tá? O medo de um pesadelo. Não tem, mas se você passou pelo pesadelo, você acordou assustado. Uhum. Aí você fala assim, pô, se eu dormir, eu vou sonhar de novo. É? Você chega a ter esse medo assim de voltar para o pesadelo? Não, você se passou pelo pesadelo, você acorda estremecido. Ah, sim. Deixa eu ver, uma coisa que não tem. Uma coisa que você não cria, né? Você... Exatamente. Nós, quando eram crianças, nós tínhamos medo de quê? Do bicho-papão. Queriam botar medo na gente. Olha que bicho-papão, né? Até para dormir. Dormir de luz acesa, né? E algumas doutrinas religiosas não nos fazem ter medo do demônio, por exemplo, né? São medos imaginários, como eu falei para vocês. Tem gente que tem medo do espiritismo, que passa do outro lado da rua, não passa de frente numa casa espírita, que tem medo, né? Tem gente que tem medo de ET, mas é imaginável, a gente não conhece nenhum ET. Eu não conheço, pelo menos. Não é isso? Nós também podemos ter medo também que a gente não encontra explicação do porquê. E foi o que você falou no início ali, de pessoas. A gente não sabe o que tem medo daquela pessoa, não gosta de estar perto daquela pessoa. Animais também. Às vezes a gente tem medo de animal, que não faz sentido a gente ter medo de animais. Objetos. Pode ter medo de objetos. E aí o Espiritismo pode dar uma pista sobre isso. O porquê desses medos? Fatos acontecidos em encarnações passadas. Verdade. Eu tenho um medo que eu não consigo ter explicação nessa existência. Eu não tenho. Eu tenho medo de peixe morto. Não me peça para pegar um peixe morto, que eu não pego nem a pau, mas não pego mesmo. Deve ter sido palhaço. É bem comum, tem muita gente que não pode ver. Pode ver um palhaço. É como se fosse um filme de terror. Não me peça para pegar um peixe morto, que eu não vou pegar. Eu não consigo encostar a mão naquilo ali. Isso é coisa já de alguma experiência que não foi muito legal nas vidas passadas, né, gente? Bom, tudo que dissemos até agora pode existir gradações. E agora que nós vamos realmente, praticamente, entrar num assunto legal. Começando, nós podemos ter o quê? Somente um desconforto. Que lá, inclusive, lá na descrição falava um desconforto. Depois pode passar a ser o quê? Um receio. Um pequeno medinho. Depois o próprio medo. Depois nós podemos passar a ter um pavor. E a última etapa é o pânico. E quando chega a este ponto do pânico, fica difícil nós mantermos o controle. Ele é paralisante, né? Por isso que a gente, antes de chegar, principalmente aqui, ó, não deixa nem chegar aqui, ó. Chegar no medo ali, você já começa a tomar alguma atitude. Porque quando chegou no pânico, aí você já está descontrolado, você já não sabe o que fazer. Tá? E aí pode ter consequências, inclusive físicas, né? E para não chegarmos a esse ponto, só tem uma saída. É enfrentarmos os nossos medos. Chegando aí. Sejam bem-vindos. Muitas vezes, um dos motivos da gente voltar aqui, a carne, encarnar novamente, pode ser para enfrentarmos os nossos medos e aprendemos a conviver com os nossos medos. Pois é, eu ainda há pouco eu falei para vocês, né, que eu tinha medo de falar em público e eu enfrentei, e eu ainda tenho, mas enfrentei e aprendi a conviver com ele. Como é que aconteceu que eu comecei a fazer exposição aqui? Foi o nosso irmão Joel. O Joel foi o fundador dessa casa
e chegou para mim, ó, mês que vem tu vai dar uma palestra. Ele não perguntou se eu queria dar. Você já tem bastante conhecimento do espiritismo, você já pode dar palestra. O Joel é assim, não é assim? General lá. Aí eu falei, tá bom, né? Vou fazer, vou preparar. Me preparei aquilo ali, eu decorei aquela exposição. Foi o poder da oração. A primeira exposição que eu dei aqui, o poder da oração. Me preparei para dar aquela exposição, mas cheguei aqui tremendo de medo, né? Quase em pânico. Quase em pânico. Então, e de que maneira então que eu fiz, que eu passei por esse motivo? A maior parte do que eu estou falando aqui para vocês, tudo aqui, ó, eu estou lendo aqui. Nem que sejam os tópicos. Mas por quê? Eu tenho medo de dar um branco. Eu tenho medo de... E agora, o que eu vou falar? Para eu não me perder, para eu não passar por esse medo, está tudo escrito aqui. Entendeu? Aí eu estou comentando com vocês os tópicos que eu coloquei ali. Eu estou melhorando, cada dia estou melhorando um pouquinho. Estou me soltando cada vez mais, mas eu continuo com medo. Espero que sempre tenha. Porque a partir do momento que você relaxa, tem um caso até, você deve conhecer um caso do Divaldo, a primeira palestra que ele foi dar. Se não tem, vocês procurem saber, que foi muito engraçado. Então não existe uma receita pronta de como enfrentar o nosso medo. Cada caso é um caso. Por exemplo, como é que nós enfrentamos o medo de engordar, se alguém tem medo de engordar? De cuidar da alimentação, de cuidar de como se alimenta, de coisas gordurosas, assim vai. Como enfrentar o medo de você ficar doente? Né? Tem gente que é hipocondríaca, né? Aquela tua amiga lá, por exemplo, já ficava doente e deve se entupir de remédio, né? Mas tem que ter um pouquinho de inteligência, né? Não é como enfrentar o medo, por exemplo, de a gente envelhecer. Aceitando. Entendendo que é parte da vida. Exatamente. Aceitando e fazendo de tudo para que você envelheça com saúde, né? Fazendo exercício, se alimentando bem, deixando a nossa mente sempre ocupada, né? Com leitura. Então, uma série de coisas assim, para que a gente chegue na parte adulta no final da nossa existência de uma forma saudável. Não é isso? E como enfrentar o medo de morrer? Isso é difícil. Aceitando que é parte da vida. Eu acho que todo mundo tem. Pode ser o melhor espírita. Eu não tenho. Todo mundo deve ter medo de morrer. Eu não tenho. Eu tenho. Eu tenho medo de sofrer. Para mim é uma coisa muito tranquila. Que bom. Fico muito feliz de ouvir isso. Eu quero chegar a esse ponto. Eu não sei porquê também, mas eu realmente não tenho. Mas eu tenho medo daquele, né? De sofrer. Ficar numa cama, Deslaço, eu tenho. A gente tem medo do deslaço ali, se vai ser rápido, se vai demorar, se a gente vai. Eu tinha 6 anos, eu tinha pânico da morte. Eu nunca tinha ido no velório, no enterro. Aí depois foi desvendado. Em sonhos foi desvendado, sabe? Mas tipo assim, até os meus 22 anos, e às vezes ainda eu estou bem, de repente vai que não sai, tipo um resquício. Mas foi desvendado, foi em sonhos, sabe? Foi uma experiência muito. Houve cura, então, né? Houve cura, assim, mas ainda tem uns lances assim, tipo, que dá aquele, às vezes, do nada vem aquele fã, Fica na gente. Mas assim, foi muito interessante o desenrolar, sabe, Fernando? Eu levei muitos anos assim, eu chorava para superar. Para conseguir superar. Assim, tipo assim, em uma noite eu tinha um sonho, quer dizer, sonho não, né? Acho que eu teve um desdobramento meu. Eu estava acompanhada e falava, mas parecia
tocou no ponto principal quando você fala do enfrentamento dos nossos medos. A fé. A fé, ela é determinante para qualquer situação. Exatamente isso que eu ia falar agora. Nós temos que enfrentar com coragem. Nós temos que enfrentar com inteligência. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Se nós não enfrentarmos e controlarmos nossos medos nessa existência agora, nós levaremos para a nossa próxima encarnação. E aí, exatamente isso que ela falou. A fé em Deus. Veja que eu estou dizendo para vocês, enfrentar e controlar, não é extinguir o medo. O medo, como eu falei, muitas vezes ele é importante para a nossa sobrevivência, né? É uma defesa natural do nosso instinto de sobrevivência. É fundamental que tenhamos, mas de forma a termos o controle, sem exagero, ok? Jesus falou para enfrentarmos os nossos medos. Foi até uma ajuda da nossa Márcia aqui na chamada da exposição de hoje. Sim, ele falou, mas de forma alegórica, na parábola dos talentos, onde o senhor de terras repreendeu o seu servo que nada produziu com o dinheiro, talento, né? O nome do dinheiro na época, que ele foi confiado durante a sua viagem, por ter tido medo de perder o pouco que lhe foi confiado, tá? Enquanto os outros 2 servos, eles multiplicaram os talentos com o trabalho que eles realizaram. Então, eu mesmo já tive vários empreendimentos. Uns deram certo, outros não deram. Mas eu enfrentei, eu fui lá e tentei pelo menos. Então a gente está aqui nessa existência, né, Marco? Nós estamos aqui para dar a cara a tapa, né? Cair e levantar, não é isso? Senão não precisava ter vindo. Bom, e que prejuízos nós podemos ter se não enfrentarmos os nossos medos? Não supera. Além da gente não superar, de levar para a próxima existência, nós podemos ter um problema pior ainda que esse ainda. Doenças mentais. Transtornos. E até mesmo doenças físicas, mentais e físicas. O poder de criação da nossa mente, vocês não têm noção. Nós podemos criar fantasias assim impressionantes, tá? Criamos muitas vezes obstáculos que nem existem. Mais uma vez, o medo do imaginário, lá da descrição inicial. E que doenças mentais poderiam ser essas? Essas está quase na ponta da língua de todo mundo aqui, né? Depressão, pânico, ansiedade. Exatamente. Estresse. Tá? Então são as doenças mentais que a gente pode chegar através do medo. E que doenças físicas nós poderíamos ter? Várias, né? Coluna. São muitas. Problema de coluna por querer suportar tudo. Olha, são muitas, né? Eu botei aqui doenças cardiovasculares, gastrointestinais, renais, e vai todas as doenças, né? Tá? Isso alto. Debilidade, né? Falta de memória. Sim. Olha, muita coisa, se a gente não enfrentar o medo, se a gente não tentar controlar o medo, né? E outra coisa, hein? Se não tomarmos nenhuma atitude para controlar esses medos, nós podemos ser vítimas, por exemplo, de nossos desafetos de outras vidas. Eles ficam aproveitando as nossas derrapadas para nos dar rasteira.
E sobre esse assunto eu encontrei na Revista Espírita de outubro de 1858, está na página 327. Nosso livro na biblioteca tem, tá? É a Revista Espírita de todos os anos. Uma reportagem sobre o assunto intitulado O Mal do Medo. Inclusive foi através dessa reportagem que eu resolvi fazer essa exposição. Na sessão de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de 14 de setembro de 1858, é feito o seguinte relato. Foi feito um relato, e esse relato foi perguntado depois a São Luís, que era o mentor desse grupo espírita, do que se tratava, por que eles tiveram aquela reação. Eu vou relatar o que aconteceu. Em Paris, ou nas grandes cidades da Europa, naquela época não tinha carro, mas tinha o carro de aluguel que se chamava, que eram as carruagens. Tá? O Cush. Então, essas carruagens elas ficavam em estações. Você ia de uma estação para outra, você queria pegar uma carruagem, alugar uma carruagem, você se dirigia a uma estação. Tá? Então, diz que um doutor, que ele não gostava de identificar a pessoa naquela época, então ele diz Dr. F, um médico, ele foi visitar vários doentes naquele dia. Sendo que de um deles ele ganhou um rum jamaicano. A gente sabe que quem é apreciador de bebidas sabe que o rum jamaicano é o melhor rum do mundo, né? E ele ganhou esse rum. E o que aconteceu? Ele chegou em casa e falou, cadê? Esqueci o rum dentro da carruagem. Aí voltou lá na estação, né? E perguntou, e falou para o cocheiro o seguinte: olha, eu esqueci um veneno poderosíssimo. Um veneno poderosíssimo, uma garrafa dentro da carruagem que eu vi. Vocês falem para os seus cocheiros para não beberem aquilo de jeito nenhum, que é um veneno muito perigoso. Ah, tá bom. Ele foi embora para casa. Mal ele chegou em casa, já chegou lá o dono lá da estação e falou: por favor, volta, sabendo que ele era médico, né? Por favor, vamos lá que tem 3 cocheiros lá que estou sentindo dor nas tripas, nas entranhas. Por favor, vamos lá, ver se você tem um antídoto, alguma coisa, tentar resolver a situação. Aí, claro que ele já começou a ficar preocupado, né? Voltou lá, conversou com aquele filho. Não, gente, por favor, não é nada disso, era só um rum. Era só um rum, para convencer eles que não estavam envenenados. Eles não tinham bebido rum? Eles não tinham bebido rum? Os 3 tinham bebido. Tinha esvaziado a garrafa. Autossugestão, né? Autossugestão. Exatamente. Até convencer aqueles 3 de que eles não tinham bebido veneno, tinham só bebido um rum, foi difícil para... Né? E aí perguntaram a São Luís, poderia nos dar uma explicação fisiológica dessa transformação das propriedades de uma substância inofensiva? Substância inofensiva, essa é uma bebida alcoólica inofensiva, não é tão inofensiva assim, né, gente? Mas o linguajar da época. Então, continuando a pergunta, ele falou: sabemos que pela ação magnética essa transformação pode ocorrer, mas no fato relatado acima não houve emissão de fluido magnético. Só a imaginação atuou e não a vontade. E a resposta de São Luís com relação a isso foi a seguinte: vosso raciocínio é muito justo com respeito à imaginação, mas os espíritos malignos que levaram esses homens a cometerem esse ato de indelicadeza fizeram passar no sangue, na matéria, um calafrio de medo que poderia chamar calafrio magnético, o qual estende os nervos e causa um frio em certas regiões do corpo. Ora,
Sabeis que todo frio nas regiões abdominais pode produzir cólicas. Veja bem, isso tudo São Luís explicando. Pois, um meio de punição que, ao mesmo tempo, leva os espíritos que fizeram cometer o furto a rirem às custas daquele que fizeram o pecado. Mas, em todos os casos, não se seguem à morte. Tá? Nesse caso, não é permitido que se chegue ao ponto de matar as pessoas, tá bom? Tem os espíritos bonzinhos também que não permitem isso. Não há senão uma lição para os culpados e prazer para os espíritos levianos. Eu quis então trazer para vocês esse relato para lembrar que qualquer fraqueza que demonstrarmos é porta aberta para os nossos desafios. Muito cuidado. E a fraqueza que nós podemos demonstrar com medo deve ser combatida, enfrentada. De que maneira? Como eu disse anteriormente, olha, não existe uma receita pronta. Mas tudo na vida tem solução. Tudo tem o tempo de começar e tudo tem o tempo de terminar. Mas a gente pode começar com coragem, e uma palavra que ela falou, coragem e fé. Nunca devemos desanimar. No plano espiritual, além do Cristo, nós temos, eu já até falei na última exposição que eu dei aqui, sobre reencarnação, nós temos lá no plano espiritual inúmeros espíritos que cuidam da gente, que nos intuindo, nos ajudando, mas muitos mesmo são os nossos mentores, são os nossos parentes desencarnados que ficam também nos orando pela gente, tem o nosso anjo da guarda. Existe uma enorme legião de espíritos torcendo pela gente, nos ajudando, tá bom? Que velam por nós, que acreditam em nós. Podem ter certeza disso. Mas quando nada mais puder ser feito, quando a gente chegar perto daquele ponto ali que nós falamos ali, né, do pânico, do pavor, nós estivemos chegando perto daquilo ali, que não acharmos mais uma saída, é simples. Entreguemos nas mãos de Deus. E oração. Meu filho quando estava na adolescência, agora ele já está mais crescidinho, já está com 25 anos, meu Deus, 16, 17 anos. Quando ele sair à noite, o que a gente faz? Entrega a Deus. Senão você não dorme, você só vai levantar, você vai conseguir dormir na hora que ele chegar, né? E você ficar tranquilo. Eu entregava a Deus e falava, vou dormir. Está entregue, nada posso fazer. Tudo, acho que as mães aqui, principalmente mães e pais aqui podem ter passado por esse problema também, né? Então, entreguemos sempre nas mãos de Deus, porque só Ele sabe exatamente o tamanho da cruz que nós podemos carregar. Tá bom, gente? Seria isso que eu teria para passar para vocês. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, ou de algum medo que eu não lembrei, que eu esqueci de falar, ou que eu não... Eu só queria dizer que assim como nós temos os anjos, os mentores, e Deus, e Jesus, e toda essa divindade, os nossos filhos também têm. Sim. Então, se a gente tem fé, a gente vai acreditar que eles também estão sendo protegidos. E muito. Teve um dia que ele estava lá em casa com os amigos, assim, aí ele foi sair de bicicleta, aí ele falou assim, meu Deus, eu estou com sono, mas eu vou lá com ele, eu já marquei com ele, assim. Eu falei, Vitor, isso aí é um aviso, você está sentindo sono? Isso é um aviso, fique em casa.
Ele dobrou a esquina, a corrente da bicicleta saiu. Ele voltou para casa. Falei, Vitor, tu está recebendo o teu segundo aviso, Vitor. Tu está seguindo, fica em casa. Não, mas eu vou de carona, eu não me lembro o jeito que ele deu. Ele foi. Chegou 3 horas da madrugada, ligo da UPA que ele estava lá com os amigos, bateu com o carro. Por sorte, ele estava no banco de trás, ele tinha colocado o cinto. Sabe aquela árvore que tinha ali na curva da saída da enseada para cá? Eu vejo aquela árvore ali. Bateu daquela árvore. O cara veio com tudo, esqueceu de frear e fez a curva, mas parou na árvore ali. Quer dizer, muitas vezes nós também somos avisados, está no perigo, tá? Só que a gente, não é nada, isso não é nada. Isso é normal, isso aqui. Ele foi avisado 2 vezes. Por sorte, né? Ele teve que tirar raio-x e tudo mais, não sofreu dano nenhum. Por quê? Ele tem os seus protetores, né? Mas imagina quando eu não rezei aquela noite ali, sabendo praticamente que alguma coisa ia acontecer. Ele acabou voltando de carona, né? Porque ele estava sem bicicleta. E ele nem queria vir de carro. Ele falou, não, eu vou a pé depois, porque ele viu que o menino não estava legal. Não, vamos. Aí fica aquela história, né? Sabe como é que funciona? É isso aí, gente. Então, mais alguma consideração? Então vamos encerrar. Vamos agradecer ao Pai por esse momento de luz nessa casa. Agradecer ao Pai por termos os nossos medos e assim nos protegermos. Pedir a Deus, pedir aos céus, pedir aos nossos anjos, guardiões, os nossos mentores, que sempre nos intuam para agir da melhor maneira quando estivermos em perigo, quando sentimos nossos medos. E afaste de nós aqueles irmãozinhos que desejam o nosso mal, que eles sejam acolhidos também, Pai, porque eles também estão com medo. Então, Senhor, muito obrigado por esse momento de luz e paz nessa casa. Que tenhamos um bom final de semana, uma boa semana que se inicia, com paz no coração. Que assim seja. E assim agradecemos o nosso irmão